Boa tarde, presidente Wlamir Leandro Mota Campos. Boa tarde, treinadores. Com muito respeito e admiração que a Comissão de Treinadores convida ao presidenciável Wlamir Leandro Mota Campos, atual vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, para apresentar seu plano de gestão ao mandato 2021-2024 do Conselho de Administração da CBAT. Para tanto, deixamos claro que ambos os presidenciáveis serão abordados com os mesmos temas e tópicos elencados pela Comissão de Treinadores. Senhor vice-presidente, por favor, se apresente, relatando seu histórico acadêmico, profissional, pessoal, caso queira, relatando sua experiência no esporte e como gestor. De forma peculiar também, destaque informações de ordem técnica relevantes a cada um dos membros da chapa, salientando formações profissionais e atuações diretamente relacionadas ao atletismo. O senhor tem a palavra nesta questão por 15 minutos, mas enviarei informações aos 12 minutos e aos 14 para finalizarmos sua fala nesta primeira parte de nossa consulta ao plano de gestão, caso seja eleito para o mandato 2021-2024. Boa noite a todas e todos, distintos integrantes da Comissão de Treinadores. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre atletismo, para a gente falar um pouco sobre a chapa Foco no Atleta. Eu sou o Wlamir Mota Campos, tenho 51 anos, sou consultor legislativo, agora em abril completo 29 anos na consultoria legislativa. A minha graduação é em Direito e Comércio Exterior, especialização em Direito Legislativo, em Processo Legislativo, em Orçamento Público, sou mestre em Gestão e Políticas Públicas. Trabalho em Brasília desde 1992, fui servidor da Câmara dos Deputados por 10 anos, a minha primeira lotação foi na Comissão de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Em seguida, fui lotado na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Trabalhei também durante muitos anos nas lideranças partidárias e tive a honra de, em 1998, trabalhar na comissão especial que foi responsável pela criação da Lei Pelé, da Lei 9.615. Por 90 dias, eu estive lotado nessa comissão. Esse foi o período de duração da comissão. Com relação à minha experiência, eu fui atleta e asseguro que nas minhas veias ainda corre sangue de atleta. Comecei no atletismo em 1983, a minha prova era o arremesso do peso. Na minha jornada, curta jornada, eu diria, comecei em Londrina, terminei minha carreira em Cubatão, no Esporte Clube Cubatão, fui treinado pelo professor Roberto Dick. Durante 6 anos integrei as seleções brasileiras de base. Entre os maiores feitos, eu destaco o fato de ter sido recordista sul-americano juvenil, na época, né, hoje sub-20, fui campeão brasileiro sub-18 2 vezes, campeão brasileiro sub-20 2 vezes e bicampeão sul-americano. Durante o meu trabalho, como eu falei, fui consultor legislativo, depois saí para a iniciativa privada. Nesse período, trabalhei durante 10 anos como consultor legislativo da Federação Nacional dos Policiais Federais, foi onde eu me destaquei bastante também, até a nível internacional. Há 17 anos trabalho como consultor legislativo da Associação Nacional de Servidores da Receita Previdenciária, sempre em Brasília. Nesse período, principalmente de 2004 até 2021, eu já atuei diretamente com praticamente 80 parlamentares, 78 ao todo, entre deputados e senadores, e também prestando consultoria na iniciativa privada. Experiência como gestor no esporte. Estou, agora no próximo dia 13 de março, completo 2 anos como vice-presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo. Eu também faço parte do comitê, da Comissão de Negócios da Federação Paulista de Atletismo. Na Confederação Brasileira de Atletismo, eu coloco que o grande destaque da minha atuação na comissão
no Conselho de Administração, foi organizar parte da gestão da CBAT, também fomentar a transparência, e coloco para os senhores que antes de eu ser eleito vice-presidente do Conselho de Administração, nós não tínhamos sequer publicação de salários, né, de vencimentos dos servidores, dos funcionários, perdão, da CBAT no portal da transparência. Ainda era muito carente a publicação dos contratos, e assim que eu assumi a vice-presidência, eu trabalhei junto com o Conselho de Administração, sempre de forma coletiva, provocando tudo isso. Coloco como um grande destaque, vejo isso dessa minha atuação, a criação do Fundo Geral da Confederação Brasileira de Atletismo e do Fundo das Federações. Isso vem da minha experiência, como eu falei, né, da área de gestão e políticas públicas e também de orçamento público. Me causou surpresa e espécie o fato da CBAT nunca ter tido um fundo. Significava dizer que nós sempre fechávamos o ano com um orçamento absolutamente esgotado, mesmo não tendo sido executado o orçamento conforme aprovado. Esse fundo foi criado em 2019 e até hoje, fevereiro de 2021, esse fundo teria algo em torno de 2 bilhões de reais, né, recursos esses que foram economizados, grande parte deles ainda está no fundo, outra parcela disso foi disponibilizado como auxílio emergencial para as federações, principalmente em virtude da pandemia, do início da pandemia no ano passado, e para outras despesas emergenciais da CBAT. Então, isso eu destaco como um dos grandes pontos de gestão. Com relação à nossa chapa, nós temos como representantes das federações o presidente da Federação do Paraná, o Biratã Martins Júnior. O Bira é profissional de educação física, é árbitro internacional, né? Árbitro internacional, inclusive o Bira foi responsável pelo último tiro de partida do Bolt, né, em Jogos Olímpicos. O Bira, que tem uma experiência fantástica, a Federação de Atletismo do Paraná, que é a que possui uma das melhores gestões do Brasil, não por acaso, só Paraná e São Paulo possuem sede própria, eu destaco isso. O Paraná também é o estado que mais se destacou nos últimos 10 anos, num crescimento das categorias de base até o sub-23, e nos últimos 10 anos sempre teve entre os 3 principais estados. Isso é fruto de um trabalho organizado, uma federação estruturada, equipes muito bem estruturadas, e não por acaso a nossa chapa contou com apoio de 100% do atletismo paranaense, isso discutido em Assembleia Geral, o que nos motiva demais. O nosso segundo representante das federações é o professor doutor Dilson Rodrigues Belfort. O Dilson, que é natural do Maranhão, professor doutor da Universidade Federal do Amapá, treinador de atletismo, tem um trabalho fantástico. Não por acaso a Federação do Amapá, ela tem hoje os atletas filiados à Federação do Amapá, elas são praticamente o mesmo número de toda a região norte junto. Isso mostra um trabalho sério, um trabalho que vem sendo feito através dos poucos recursos, mas feito com muito profissionalismo, com muita competência. Tive o prazer de estar acompanhando o professor Dr. Dilson em Macapá, antes de fazer o convite para conhecer o seu trabalho em loco. O professor Dilson, ele faz um trabalho que tem tudo a ver com o que eu penso, que é a busca de parcerias, é quebrar muros e construir pontes. Então, esse trabalho só é possível graças a parcerias com a Universidade Federal do Amapá, com a Prefeitura de Macapá, com o governo do estado do Amapá. Além disso, o professor Dilson Belfort também é graduado em administração de empresas. O meu vice-presidente, Edson Luciano Ribeiro, profissional de educação física, gestor esportivo, atua 2 medalhas olímpicas, né, revezamento 4x100, 1996 e 2000. O Edson trabalha com corrida de rua, também é gestor de equipes, vem fazendo um trabalho fantástico, principalmente em projetos de iniciação, e também um trabalho muito relevante com relação à corrida de rua, que eu entendo ser um dos grandes potenciais de financiamento do atletismo nacional. Por essa razão, a nossa gestão terá uma atenção muito especial às corridas de rua. Nós entendemos que as corridas de ruas são um grande parceiro no sentido de somar recursos, principalmente, para o desenvolvimento do atletismo na pista
e no campo. Representante dos medalhistas olímpicos, nós temos a Rosimar Coelho Neto Menassi, profissional de educação física, treinadora do SESI, lotada no SESI Registro, no estado de São Paulo, medalhista olímpica, tem um trabalho fantástico na iniciação. Na sexta-feira, ela concluiu o CAGE, o curso de gestão do COB, o que nos motiva muito, porque a Rosimar já integra o Conselho de Administração da CBAT, sempre muito crítica, sempre muito contundente, muito assertiva, e por essa razão eu fiz questão de convidá-la para permanecer no Conselho de Administração pelo seu excelente trabalho. Então, posso dizer que a nossa diretoria ela é bem eclética, apenas eu não sou profissional de educação física, mas os demais integrantes são profissionais de educação física, e, por outro lado, nós temos o Bira, que também é servidor da Prefeitura de Pinhais, na Grande Curitiba, com uma experiência de gestão muito grande, já perto de se aposentar, também poderá contribuir muito na área de gestão. Então, nós fizemos questão de colocar pessoas com um perfil de gestão, com experiência comprovada e com capacidade. Pontualmente, no caso do professor Dr. Dilson, também tem essa peculiaridade. O Dilson é natural no Maranhão, cresceu no Maranhão, foi atleta no Maranhão, conhece a realidade do atletismo nordestino e conhece a realidade do atletismo no norte, como eu disse hoje, professor doutor da Universidade Federal do Amapá. Então, acredito que nós reunimos um time extremamente capacitado para dar resposta aos anseios da comunidade do atletismo e trazer as soluções que a CBAT precisa. Primeiro ponto, a princípio, seria isso. Ok, nós temos ainda 5 minutos, caso não queira, eu inicio, então, a questão ou o tema 2. Tá, podemos passar para o 2, pode, de forma bem sintética e objetiva. Ótimo. Então, o nosso tema 2 trata sobre a Comissão Permanente dos Treinadores. São 2 tópicos a serem abordados. O A, fale sobre o interesse na manutenção da Comissão de Treinadores para o mandato 2021 e 2024. E também, considerando a representatividade dos treinadores em âmbito nacional, como a gestão de 2021 e 2024, como se posiciona sobre tornar permanente a Comissão de Treinadores regulamentada em estatuto. O senhor terá os 10 minutos, aqui faz direito. Aos 8 minutos, eu comunico que nós estamos a 2 minutos para finalizar, e a 1 minuto eu também comunico, e aí a gente encerra a questão. Por favor, senhor Flamir. Perfeito. Primeiro, eu queria deixar muito claro, acho que praticamente todos, tá? As senhoras e senhores me conhecem, eu sou extremamente direto, extremamente objetivo. Eu não faço promessa, eu firmo compromisso e honro a minha palavra. Desde sempre foi assim, agora com 51 para 52 anos não vai ser diferente. Com relação à manutenção da comissão, a chapa Foco no Atleta sendo eleita, a comissão será, sim, mantida num ato no primeiro dia do mandato, e ela permanecerá até o final do mandato. Então, assumo esse compromisso com os treinadores para que a comissão seja, assim, mantida durante todo o mandato. Não será um ato de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, mas até o último dia do mandato de 2024, a comissão será mantida assim. Quanto a ser permanente, já é uma discussão um pouco mais complexa. Um pouco mais complexa porque ela trata não só de apenas alteração no estatuto, mas discussão com relação a poderes e atribuições. Então, eu não sou hipócrita, não existe um botãozinho que você fala comissão permanente, não é, né? Eu prefiro, inclusive, assumir esse compromisso de que a comissão durará 4 anos, porque eu posso falar para vocês que é permanente e colocar no estatuto amanhã, daqui 1 ano a gente modifica o estatuto e tira. Então, o compromisso que eu assumo é que ela vai perdurar, sim, pelos 4 anos, enquanto nós estivermos à frente da CBAT. Quanto a ser permanente, volto a insistir, é um assunto que deve ser debatido, é um assunto que deve ser discutido. Eu confesso aos senhores e senhoras
que tenho dúvida com relação a ela estar como permanente dentro do Estatuto da CBAT e justifico. A CBAT, ela tem os seus poderes e vejam, as senhoras e os senhores, que nem mesmo o Conselho Técnico é um poder, ele é um órgão consultivo. Então, não me parece muito claro ou não me parece fazer sentido nós termos a comissão de treinadores permanente como um órgão consultivo numa situação diferente do Conselho Técnico. O que eu espero dessa comissão de treinadores, e com toda a humildade, eu acho que seguramente eu sou uma das pessoas que mais preciso disso. Eu não sou da área técnica, eu não tenho o conhecimento da área técnica, eu procuro me estudar, procuro conhecer, certamente tenho uma diretoria que vai me orientar, mas eu preciso muito da comissão de treinadores. Então, a primeira coisa que eu faria no ato de publicação dessa continuidade da comissão de treinadores é que ela não seja apenas um órgão que apresenta sugestões para o Conselho Técnico. E afirmo a vocês que eu discordo da redação como está colocado, porque para mim está muito subjetivo. A partir do momento que você existe uma comissão que ela pode encaminhar sugestões, não precisa da comissão para isso. Qualquer um pode apresentar sugestões quando quiser. Então, eu penso que a comissão deve ser também um órgão de assessoramento da presidência da Confederação Brasileira de Atletismo, porque as sugestões que vocês passarem, certamente, como órgão consultivo, algumas serão acatadas, mas nem todas. Então, eu não vou ser hipócrita de falar tudo que falar eu vou fazer, porque não é bem assim, nós temos outras questões. Às vezes, nós temos uma ideia que é fantástica, mas, do ponto de vista orçamentário e financeiro, ela não é exequível. Então, talvez, num primeiro momento, não seja possível. Mas o que eu busco, e firmo aqui esse compromisso, é que a comissão será, sim, terá a sua continuidade até o final do mandato, e que, além das atribuições que ela tem, ela será um órgão consultivo diretamente da presidência da Confederação Brasileira de Atletismo. Porque eu espero contar com os subsídios, com as informações, com todo o suporte de vocês, porque é a partir daí que nós vamos formular políticas para o esporte, políticas para a CBAT. Então, eu quero contar com essa expertise, com o conhecimento de todos os senhores e senhoras, para que nós tenhamos elementos, para que eu tenha musculatura para poder fazer os encaminhamentos. Entendo que vocês têm uma bagagem fantástica e me agrada muito essa formatação da comissão, onde nós temos treinadores da base ao alto rendimento e de todos os cantos do Brasil, porque eu posso afirmar com muita segurança. São universos completamente distintos. E eu posso assegurar isso porque nos últimos 2 anos eu estive visitando 17 estados da federação e nós temos atletismo e atletismo. Né? Então, essa soma de expertise tão diferente entre vocês são os elementos que eu preciso. Por exemplo, não adianta eu sentar com o meu amigo Nélio Moura e ele me passar os elementos do altíssimo rendimento, se eu não sentar com o Pedrinho, com o Abrão e com a Sônia para conhecer a realidade do Nordeste. O Abrão, principalmente, a realidade do sertão nordestino. Não adianta eu sentar com o Clodoaldo, que é meu amigo e irmão, e não sentar com o Carlão, que tem todo o conhecimento do esporte escolar, do alto rendimento, aspas, ainda na escola. Da mesma forma que eu não tenho como não sentar com a Sônia para conhecer sobre esporte universitário, porque é uma outra linha também que a gente apresenta na nossa plataforma, e uma das hashtags que a gente coloca bastante é Somos Atletismo. Significa dizer o seguinte: nós vamos quebrar muros, nós vamos construir pontes, e não tem isso, atletismo base, alto rendimento, master, não. Tudo é atletismo. Então, nós temos que discutir o atletismo de forma global e aperfeiçoar no detalhamento máximo de cada grupo. E aí, grupo de prova e também idades, como eu falei, o escolar, o universitário e o adulto. Então, para isso, eu espero contar com a comissão. Por essa razão, eu já tenho isso muito bem conceituado, muito bem elaborado na minha cabeça, que eu gostaria muito. E, claro, eu vou precisar de um aval da comissão, não adianta eu falar, olha, eu quero que a comissão seja um algo de assessoramento da presidência, se a comissão não quiser. Né? Então, eu sou, antes de tudo, um democrata, eu acho que nós temos que dialogar,
Uma vez sendo eleito, imediatamente eu quero convocar uma reunião com todos os senhores e senhoras para a gente discutir isso. Eu não vou impor nada. Caso vocês concordem com essa formatação, assim será feito. Eu estou anunciando a todos e todas o que eu penso em fazer. A continuidade pelos próximos 4 anos, mudando o escopo do que está hoje na nota oficial que criou a comissão. Eu quero que a comissão seja também um órgão de assessoramento da presidência do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo. Então, em poucas palavras, seria isso. Ok, nós temos ainda 2 minutos. Pois, então, satisfeito, eu vou aproveitar, então, esses 2 minutos, Carlão. Quero deixar claro, para esclarecer, eu não sou contra a criação da comissão permanente. Eu só entendo que, nesse momento, não é apropriado, na atual formatação do Estatuto da CBAT, não seria apropriado, entendo que poderia gerar, inclusive, uma confusão, uma sobreposição de poderes que não me parece interessante. Eu prefiro acreditar que nós temos que fomentar o diálogo. Não adianta nada ter uma comissão permanente se ninguém vai ouvi-los. Então, e eu falo isso com a experiência de quem trabalha há 29 anos na elaboração de leis. Para que vocês tenham uma ideia, eu tenho a honra de ter trabalhado numa das leis mais conhecidas do Brasil, que é o Código de Defesa do Consumidor. Na reforma do Código de Defesa do Consumidor, eu fui um dos consultores que trabalhei nessa norma. Então, a norma, para ser eficaz, ela tem que ser de fácil compreensão e ela tem que ser aplicável. Significa dizer que não adianta eu falar que vou agradar a todos, nós vamos colocar a comissão de estatuto, mas não vou me reunir com vocês. Eu prefiro que ela seja uma comissão, como eu falei, temporária, aspas, porque durante todo o mandato, mas que a todo momento vocês sejam consultados e consultadas, sempre que necessário vocês sejam provocados, e que as portas estarão sempre abertas para vocês encaminharem as sugestões e o que os treinadores desejarem. É isso. Ok, muito obrigado. Então, iniciamos o tema 3, sobre o número de representantes de treinadores na Assembleia. Lembrando que o senhor terá 10 minutos para dissertar. O primeiro tópico que teremos aí a abordar, atualmente temos apenas 2 representantes de treinadores, equivalendo a pouco menos que 2%, aproximadamente aí 1,9% do voto total em Assembleia Geral. Considerando o percentual de votos, excluindo aí o previsto na Lei Pelé de 1/3, o que pode ser feito para equalizar os percentuais de votos aos treinadores em relação a todas as classes previstas no Estatuto? E a questão, o tópico B, seu plano de gestão prevê um aumento no número de representantes dos treinadores na Assembleia Geral? Por favor. Legal. Obrigado pela pergunta, extremamente oportuna, extremamente pertinente, e ela entra, inclusive, mais uma vez, na minha zona de conforto, que é a elaboração de normas legais. Nós estamos falando do Estatuto. Gostaria também de deixar claro para quem não conhece, né, eu fiz parte das 3 últimas comissões que elaboraram os estatutos da Confederação Brasileira de Atletismo. Tem que deixar claro, primeiro, o seguinte, o estatuto ele tem que estar de acordo, ele não pode fugir da linha mestre da Lei 9.615, de 1998, que é a Lei Pelé. Na pergunta, Carlão, foi falado sobre 1/3 do voto dos atletas. Mas não é apenas isso. A Lei Pelé também estabelece a obrigatoriedade do voto das federações e do voto dos clubes. Então, nós temos aí hoje 33,3% dos votos dos atletas, nós temos 42% dos votos dos clubes, e nós temos, das federações, e nós temos praticamente 8% dos votos dos clubes que são previstos em lei. A Lei 9.615 estabelece essa necessidade. Para que nós possamos aumentar a representação dos treinadores, nós temos que diminuir uma outra representação. O que nós temos a mais no Estatuto da Confederação Brasileira de Atletismo, e é necessário registrar, o Estatuto da Confederação Brasileira de Atletismo
com suas falhas e suas virtudes, é o estatuto mais democrático de todas as confederações do país. Significa dizer que pouquíssimas confederações, se eu não me engano, 3 de todas as 38 de esportes olímpicos no Brasil, ela prevê, por exemplo, o árbitro no conselho, na Assembleia Geral. Treinadores também não figuram em todas, muito pelo contrário, na maioria não figuram treinadores, porque essas confederações seguiram rigorosamente o que determina a lei. O que eu tenho de forma muito objetiva, Carlão? O que é possível? Hoje, existe um projeto em tramitação no Congresso Nacional que determina que nenhum stakeholder pode ter mais de 40% da Assembleia Geral. Por que isso? Para que o diálogo prevaleça sempre. Se nós retornarmos a 2017, na CBAT, você falou de 1,9% de representação dos treinadores, mas os atletas tinham 0,9% há 3 anos atrás. E hoje são 33,3%. Na verdade, é mais, são 35,2% com os votos dos atletas que são eleitos hoje. Então, o penúltimo estatuto da CBAT, na verdade, 3 estatutos atrás, quando criou essa formatação, para que os números fossem exatos, para que o voto tivesse um pouco o peso exato, ela ampliou um pouco, inclusive, o voto dos atletas. Ao invés de 33,3%, os 9 atletas tinham 45 votos, que correspondia a 35,2%. Então, como eu disse, foi de 0,9% para 33,3%, não pela CBAT, porque a lei assim estabeleceu. Voltando ao que eu falei anteriormente, de uma discussão que existe nesse momento, para limitar em 40% o teto dos stakeholders. Significa dizer que nós teríamos que tirar 2% dos votos das federações. Não vejo nenhum problema, Carlão, em levar esses votos, esses 2%, para os treinadores. Parece pouco, mas nós estaríamos dobrando o voto dos treinadores. Eu estou falando de algo que é execuível, algo que é crível e que está sendo discutido na lei. Então, não teria absolutamente nenhum problema, uma vez que as federações teriam que abrir mão desses 2%, que estabeleceria esse teto de 40%, e a Assembleia Geral da CBAT faria a distribuição desses 2% restante. Eu não tenho nenhum problema em firmar esse compromisso, mais uma vez, de que isso acontecendo, eu colocaria essa discussão dentro do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo, pedindo, recomendando ao Conselho que aprovasse a indicação para que a Assembleia Geral estendesse esses 2% para os treinadores. Então, nós dobraríamos a participação dos treinadores e também ficaria a critério dos treinadores se nós teríamos mais um homem e mais uma mulher ou se nós mudaríamos o peso dos atuais. Tá? Então, isso de forma muito concreta é a minha posição, o meu encaminhamento sobre esse assunto, uma vez que, se não for isso, nós temos que sentar na Assembleia Geral e fazer essa distribuição. O que eu não acho fácil, o que eu não acho execuível. Confesso a vocês que eu não vejo hoje condições de alguém abrir mão de qualquer percentual para que a gente possa distribuir essa percentagem. O que eu coloco também, e me coloco à disposição de vocês, e gostaria de fazer um convite. A comissão de treinadores, ela está representada no país inteiro. Vamos ampliar essa discussão. Não vamos ficar só na CBAT. Vamos ampliar essa discussão para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, aspas, é a minha pista. Da mesma forma que todos os dias vocês realizam o trabalho de vocês na pista, eu realizo o meu no Congresso Nacional. Né? Nós temos como trabalhar, nós sabemos o como trabalhar, não por acaso. Na última alteração da Lei Pelé, agora em 2018, eu fui convidado para fazer parte do grupo de trabalho que concluiu a Lei 13.756 de 2018. Nós podemos e devemos atuar. Nós temos atuação política, como eu falei, vocês estão no país inteiro, é possível a apresentação de emendas. Eu entendo que nós temos que ampliar. Vocês podem muito mais. Então, a minha proposta, até para que a gente coloque a Confederação Brasileira de Atletismo, os treinadores do atletismo nacional na vanguarda, é que a gente não discuta apenas dentro da CBAT. Vamos discutir na atuação, na alteração da norma.
Eu acredito que é uma batalha extremamente interessante, nós temos total condição de fazer isso. Então, para concluir, o compromisso que eu assumo é esse. Eu não vou falar para vocês que eu vou assumir um compromisso de dobrar, de triplicar, não vou, porque isso depende da Assembleia Geral. O encaminhamento que eu farei, e aí eu assumo o compromisso, em havendo a aprovação desse projeto, esses 2% que estariam disponíveis, eu encaminharia, porque eu entendo absolutamente pertinente e justo que ele vá para os treinadores. E também faço uma provocação. Eu entendo que muito mais do que o número, porque de 2% para 4% a gente aumenta 100%, mas não é isso que vai fazer um convencimento numa Assembleia, porque você ainda tem 96% a ser conquistado. O que eu recomendo e faço questão de ser, inclusive, um instrumento dessa comissão, é que a gente tenha uma interlocução maior na Assembleia Geral, porque nós temos muitos presidentes de federação que são treinadores, nós temos atletas que são treinadores, nós temos representantes de clubes que são treinadores. Então, mais do que aumentar o número dos treinadores, é aumentar a ideia da importância de se votar favoravelmente às matérias de interesse dos treinadores. Ela extrapola a representatividade dos treinadores, porque, penso eu, o maior stakeholder que nós temos dentro da Assembleia é o treinador. Então é isso. Para concluir, seria isso, Carlão. Obrigado. Não quer fazer o uso dos 2 minutos que não, faltam? Não, tranquilo. É isso mesmo, encaminhamento. Ok. Então, iniciamos o tema 4, que é sobre critérios de convocação de treinadores para a composição das seleções brasileiras. Lembrando que sempre terá os 10 minutos para dissertar. Os tópicos a serem abordados. Quais os critérios considera adequado para a convocação dos treinadores por categorias e eventos? O B. Quantos treinadores pessoais poderão ser adicionados ao sistema de convocação? O tópico 6. Quais os critérios para a escolha dos treinadores-chefes? E a D. Existe a possibilidade de membros da comissão de treinadores fazerem parte do conselho que decide as convocações dos treinadores? Qual seria a tramitação para essa legalidade? Legal, mais uma vez agradeço a pergunta, extremamente oportuna, extremamente pertinente. Também não é uma pergunta simples, porque de forma muito fácil eu poderia falar que tudo será feito, mas não depende, mas eu quero discorrer sobre isso. Primeiro ponto, com relação à convocação, num primeiro momento, tão logo nós sejamos eleitos, a gente vai buscar discutir o aprimoramento dos critérios de convocação, visando aprimorar a oportunidade para os treinadores que fomentam o atletismo. Ponto inicial, meritocracia. Isso eu não abro mão, então, ponto de partida, critério de convocação não é amizade, não é o cara legal, não. Meritocracia, podem estar certos, é um outro compromisso que eu assumo. Vai existir sempre. Por certo que é necessário discutir, por isso eu coloquei o termo aprimorar esses critérios, de forma que nós sejamos justos, de forma que nós possamos contemplar aquele treinador da base que tem um trabalho fantástico e que pode fazer uma diferença muito grande ele servir uma seleção ou não. Mais uma vez, eu quero falar para vocês o que eu coloquei na primeira pergunta. Eu preciso que vocês sejam o órgão de assessoramento da presidência do Conselho de Administração, porque eu vou ouvir os treinadores. Eu preciso contar com essa expertise de vocês para que a gente possa modernizar esses critérios de forma que eles sejam justos. É simples? Não é simples. Não é simples porque nós passamos para o segundo ponto. Né? Quantos treinadores pessoais poderão ser adicionados? Vai depender do orçamento. Nós, nesse momento, estamos sem o contrato com a Caixa.
Acredito que nós conseguiremos renovar por mais um ano, então o ano de 2021 será extremamente difícil, então não dá para se fazer promessas de que nós vamos apertar um botão solução de problemas, ele não existe. O que eu coloco para vocês é que nós já estamos trabalhando para que tenhamos outros apoiadores, outros patrocinadores, para que nós tenhamos outras receitas e que para que nós possamos desenvolver outros programas na CBAT. A partir do momento que nós tenhamos receita para isso, eu não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E vai também, quando vocês colocam aqui, quantos treinadores pessoais poderão ser adicionados? Tudo depende do orçamento. Vou colocar um critério, uma informação bem simples. Eu soube extraoficialmente, outro dia, que para as Olimpíadas nós teremos apenas 15 credenciais, incluindo tudo. Treinadores, equipe médica, tudo mais. Então, não é possível fechar qualquer compromisso de discutir de treinador pessoal se nós não tivermos a possibilidade de levar. Nós estamos falando de uma excepcionalidade, nós estamos falando dos Jogos Olímpicos no Japão e durante uma pandemia, então não dá para se colocar como critério, né, porque serão reduzidos, o número de credenciais reduzidas, enfim. Mas entendo que os treinadores, que nós deveremos, sim, dentro de uma situação financeiramente possível, assegurar a participação de todos os treinadores. Isso é possível agora? Não. Será possível em 2021? Não. Está previsto em orçamento? Não. Então, o compromisso que eu firmo é discutir para 2021 as possibilidades de nós termos recursos e contemplarmos a participação de todos os treinadores. É fácil? Não, não é fácil. Critérios para a escolha de treinador-chefe. Treinador-chefe, primeiro, é importante que a gente recupere o estatuto da CBAT. Pelo estatuto, que infelizmente nesse aspecto não é cumprido, o Conselho Técnico recomenda, o Conselho Técnico sugere. Quem delibera, inclusive sobre convocações, sobre chefe de delegação, sobre toda a equipe, é o Conselho de Administração. Então, a última palavra será sempre do Conselho de Administração. Critérios para treinador-chefe, desconheço, assumo que eu desconheço hoje, até onde eu sei, sempre foi por indicação, o presidente fala, é você e é você. Tá? Estou aberto para que a gente possa discutir, para que nós tenhamos, sim, subsídios para definição de critérios. E aí eu deixo de forma muito claro, até porque volto na minha veia de consultor legislativo. A lei jamais pode ser subjetiva. Não é possível que eu interprete de uma forma e que você, treinador, interprete de outra. A lei tem que ser cumprida. Então, para isso, ela tem que ser clara. Critérios para treinador-chefe têm que ser claros. Critérios para convocação têm que ser claros. O treinador tem que saber qual critério para ele integrar uma delegação, o atleta tem que saber qual critério para ele integrar uma delegação, para não acontecer o que, infelizmente, vem acontecendo há muitos e muitos anos. Existe a possibilidade de membros do Conselho de Treinadores fazerem parte do conselho que decide as convocações dos treinadores? Qual o trâmite para a legalidade? Então, essa possibilidade não existe, porque a última palavra é do Conselho de Administração, que é eleito, né? O Conselho de Administração que faz parte da diretoria eleita da CBAT. Existe possibilidade, sim, das opiniões e das recomendações da comissão de treinadores serem discutidos por quem decide? Existe. Mas eu não vou ser hipócrita de falar que existe a possibilidade da comissão de treinadores fazer parte, porque quem define, ao fim e ao cabo, é o Conselho de Administração. Então, se é o Conselho de Administração, ele é eleito, eu não posso falar que nós temos como inserir nesse conselho um representante da comissão de treinadores. Mas o que eu posso dizer é isso, Carlão e demais. Tá? Primeiro passo, primeira medida, primeira lição de casa para os treinadores é discutirmos esse aprimoramento nos critérios de convocação, tendo como primícia básica meritocracia. Ela parte da meritocracia e nós vamos discutir nas excepcionalidades, como eu falei, principalmente os treinadores
de iniciação. E aí eu quero fazer um link, se vocês me permitem, com uma conversa que eu tive em Brasília a semana passada, que trata com o secretário nacional de alto rendimento, Bruno Souza, onde eu solicitei que seja discutida a criação do Bolsa Treinador. E aí, por que eu estou fazendo esse link? Porque existe uma diferença muito grande de você ser um treinador com uma experiência, com uma convocação numa seleção, e você ser um treinador a nível de estado ou um treinador nacional. Então, isso é extremamente importante que esses critérios sejam muito bem definidos, porque em saindo essa bolsa, e também o link com uma pergunta que fizeram lá na frente, programa de apoio aos treinadores, isso tem tudo a ver com estar nas seleções. Então, eu vou precisar muito de vocês para discutir esses critérios e, ao fim e ao cabo, eu torço para que eles sejam objetivos. Podem esperar que, em nenhum momento, eu jamais assinarei uma nota oficial que não seja objetiva, que não seja objetiva, porque eu entendo que o que a gente precisa é isso. Atletismo é feito de regras... Ok, obrigado, Gal. O atletismo, todos nós sabemos, ele é feito de regras, as regras são rígidas e todos nós devemos seguir. Por 1 centímetro, a Malren não seria uma campeã olímpica, mas ela é uma campeã olímpica. Então, nós estamos falando nos detalhes. Então, se você chega 10 segundos atrasado, você perdeu uma prova. Se você chega numa prova de arremesso depois que começou, numa prova de campo, você não entra. Então, regras têm que ser cumpridas e têm que ser extremamente objetivas. O que eu vou exigir na CBAT é que, dentro, as normas sejam cumpridas da mesma forma que as regras são cumpridas nas pistas. Obrigado, Carlão. Tá sem microfone, Carlão. Obrigado. Iniciamos, então, o tema 5 sobre nivelamento da WA no Brasil. Lembrando que o senhor terá 10 minutos para dissertar. Os tópicos a serem abordados. Qual a possibilidade de realizar os cursos no país? O nível 2, o nível 3, o nível 4, o nível 5, e também quais os critérios ao longo dos anos e o que pode ser feito para que seja aumentado o número de participantes dos cursos de nivelamento, sabendo que normalmente são 2 oferecidos para o Brasil. Por favor. Outro assunto extremamente importante. Esse assunto ele é um pouco diferente dos demais, porque ele acaba fugindo um pouco da governabilidade da CBAT. Nós dependemos da World Athletics, dependemos da Consudathle. Por certo que o que a CBAT pode fazer? Gestões. Entendo que nós devemos, sim, fazer gestões no sentido de colocar que nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes, que nós temos um universo X de treinadores ativos, que nós precisamos que isso seja levado em conta na hora de se dividir as vagas, com todo respeito aos demais países da América Latina, mas utilizar os mesmos critérios não me parece razoável, porque nós acabamos por prejudicar os treinadores do país. Eu sei que isso não é feito por maldade, em hipótese alguma. Nós temos a limitação também da academia em Santa Fé, mas eu entendo que, primeiro, com o desenvolvimento da tecnologia, com a possibilidade de se fazer muita coisa através de EAD, esses cursos possam ser, sim, barateados, esses cursos possam ser dinamizados e, com isso, possa aumentar o número de vagas. Nós tivemos agora os exemplos dos últimos cursos nível 1, que a CBAT fez, mas que mostraram que é possível. Por certo que os demais cursos, nós estamos falando de são cursos mais complexos, são cursos, talvez, que não seja possível ou que não seja recomendável se fazer grande parte em EAD, mas eu vejo que é necessário modernizar. Então, o que eu passo para os senhores e para as senhoras é o que pode ser feito. Um grande estudo, um grande trabalho técnico-político junto à Consudathle e junto com a World Athletics, colocando da necessidade desses cursos, colocando da demanda represada desses cursos, porque
Tem treinadores que fizeram o nível 1 há 15 anos, não conseguem fazer o 2, ou que fizeram e não saíram daí. Isso é ruim para o atletismo, isso é ruim para o desenvolvimento do nosso esporte. Entendo que é um assunto absolutamente possível de ser tratado. Eu não sei se tem alguma questão financeira que impeça, mas é uma questão de ser discutido, né? Mas o que eu penso, em linhas gerais, é isso. É um assunto que não depende da CBAT, a CBAT não tem o poder discricionário para deliberar sobre isso, mas ela tem, sim, a obrigação de fazer essas gestões junto aos órgãos competentes, inclusive se colocando à disposição, por que não fazer um curso, um nível 2, um nível 3, em Bragança ou em qualquer outro lugar do país, ao invés de fazer em Santa Fé. Acho absolutamente possível, acho do ponto de vista econômico, financeiro, absolutamente de encontro à eficiência e eficácia. Mas não vou falar sobre o que eu não conheço. Até onde eu sei, isso foge da governabilidade, a CBAT não tem poder discricionário para deliberar sobre isso, mas ela tem sim a obrigação de fazer essas gestões. E, mais uma vez, eu conto com o apoio da comissão de treinadores para que a gente possa fazer um arrazoado, algo muito bem fundamentado com relação ao porquê que nós precisaríamos aumentar esses números e o porquê que o Brasil precisa de mais vagas, além das que hoje são usualmente ofertadas pela Consudathle e pela World Athletics. Então, seria isso, Carlão. Ainda temos tempo ainda, pouco mais de 5 minutos. Caso queira, eu continuo. Não, podemos passar adiante, porque eu não vou enrolar vocês, não. Os meus esclarecimentos com relação a esse ponto são esses mesmo. Ok. Iniciamos, então, o tema 6. Colégio Brasileiro de Treinadores de Atletismo, CBTA. Também terá 10 minutos para dissertar. O tópico A. Quais os planos para a implantação do CBTA? Tópico B. Existe apoio para que o CBTA tenha gestão administrativa e pedagógica independente? Tópico C. Os cursos de nivelamento da WA podem ser oferecidos diretamente pelo CBTA? Por favor. Bom, muito bom. Bom, primeiro eu queria, mais uma vez, saudar aqueles que eu não tive o prazer de saudar pelo belo trabalho que vocês fizeram de apresentação do Colégio Brasileiro de Treinadores de Atletismo. Eu sou um entusiasta da ideia, eu me empolguei muito no dia da apresentação e, mais uma vez, peço desculpas porque eu tomei a liberdade de levar esse assunto para o Ministério da Cidadania, para a Secretaria Especial de Esportes e discutir na última quinta-feira com o secretário especial de alto rendimento, Bruno Souza, falando para ele da minha alegria de ver essa maturidade que a comissão de treinadores da Confederação Brasileira de Atletismo teve de desenvolver um projeto muito bem desenhado, absolutamente execuível, que, ao meu ver, é uma ferramenta de transformação do atletismo nacional. Porque sem o treinador você não tem o atleta e posso assegurar que em todas as viagens que eu fiz nesses últimos 2 anos como vice-presidente da CBAT, onde eu estive em 17 estados, a maior demanda dos treinadores é capacitação. Então, vejo que o Colégio Brasileiro de Treinadores vem para dar resposta a essa capacitação em todas as esferas. Então, o Colégio Brasileiro de Treinadores conta com o meu total e irrestrito apoio. Com relação à gestão administrativa e pedagógica independente, isso é de se discutir, porque se é um Colégio Brasileiro de Treinadores da Confederação Brasileira de Atletismo, essa gestão não seria totalmente independente, porque é uma estrutura da CBAT. Coloco como exemplo a Academia Brasileira de Treinadores do COB. Ela faz parte do Instituto Olímpico Brasileiro, que, por sua vez, é um programa do Comitê Olímpico do Brasil. Eu penso que o Colégio Brasileiro de Treinadores é da mesma linha. Ele seria um programa da Confederação Brasileira de Atletismo, como tal, estruturado
na Confederação Brasileira de Atletismo e pela Confederação Brasileira de Atletismo. Penso, inclusive, voltando lá no segundo ponto, o Colégio Brasileiro de Treinadores pode e deve ir para o Estatuto da CBAT, porque ele é uma ferramenta de formação. Ele pode e deve estar diretamente ligado, inclusive, ao Conselho de Administração. Penso que existe uma outra possibilidade, que é uma coisa que eu já falo há muito tempo. Penso que existe a possibilidade, inclusive, da comissão de treinadores, e eu gostaria muito que fosse isso, que ela fosse uma associação brasileira de treinadores de atletismo, porque vocês têm musculatura para isso, vocês têm expertise para isso, vocês têm independência para isso. E que o Colégio Brasileiro de Treinadores fosse um órgão dessa associação e que pudesse fazer parcerias com a CBAT. Então, eu estou colocando dois modelos. Um é o Vlamir cidadão, outro é, eventualmente, o Vlamir presidente do Conselho de Administração. O Vlamir presidente do Conselho de Administração quer o Colégio Brasileiro de Treinadores dentro da Confederação Brasileira de Atletismo, como uma estrutura da Confederação de Atletismo e como principal ferramenta de reciclagem e capacitação dos treinadores. E aí eu entro desde uma pequena palestra e eu sonho alto, por que não, de nós chegarmos até um mestrado. Penso que é possível. Essas conversas que eu já abri com a Secretaria Especial de Esporte de Alto Rendimento leva nesse sentido. Nós podemos, sim, buscar a chancela do governo, buscar a parceria, por exemplo, com universidades federais, para que a gente possa fazer esses cursos até no ambiente de universidades, para que a gente possa buscar parceiro junto ao governo para que subsidie, eventualmente, nós vamos fazer um curso aqui com 40 treinadores, parte presencial e parte EAD, que subsidie a vinda desses treinadores para que possam fazer essa parte presencial. Então, o que eu passo para vocês é isso. Total entusiasmo, para mim, esse é um projeto transformador, uma das melhores ideias que eu recebi nos últimos tempos, né, com relação à ferramenta de transformação do atletismo. Eu acredito muito nisso. E, repito, isso vai de encontro ao que eu colhi ouvindo a voz das pistas. Tudo o que eu ouvi no interior vai de encontro a isso, a necessidade da capacitação. Então, só para concluir, para que eu não seja subjetivo e nem que alguém questione, né, se eu estou sendo assertivo ou não. Com relação à gestão administrativa independente, administrativa e pedagógica independente, sendo dentro da CBAT, não dá para ser independente, porque é uma estrutura da CBAT. Por certo que é possível, sim, que esse alinhamento seja feito com a comissão de treinadores. Talvez aqui nós teremos que discutir até o que vem a ser o independente, né? Qual o conceito, qual a amplitude dessa independência. Mas eu cito como referência dois modelos. Um é o modelo brasileiro que nós temos no COB, onde nós temos, muitos dos senhores e das senhoras fizeram, a Academia Brasileira de Treinadores do Comitê Olímpico do Brasil. Ele é um programa que faz parte do Instituto Olímpico Brasileiro, que faz parte do Comitê Olímpico do Brasil. E o outro é esse exemplo que eu falei, da criação de uma associação, que é como é em Portugal. Portugal, nós temos uma das maiores escolas formadoras de treinadores, e não só do atletismo. Hoje, futebol é um grande exemplo, né? Portugal exporta, aspas, treinadores para o mundo inteiro. O Brasil, que sempre teve muita tradição, tem recebido muitos treinadores portugueses, porque essa escola, essa associação de treinadores de futebol de Portugal, da mesma forma que a Associação de Treinadores de Atletismo de Portugal, eles estão com um nível de excelência fantástico. E acho que é um bom exemplo para nós nos abraçarmos. É uma referência, cito a vocês, o governo federal, inclusive, a Secretaria Especial de Esporte, esteve em Portugal para conhecer esse modelo, porque eles querem fomentar isso. O desenvolvimento do esporte em geral no país, passa pela capacitação dos treinadores. E esse é um grande gargalo. Então, como eu falei, dois exemplos. Um exemplo de Portugal, onde nós temos uma associação independente, que ela faz parcerias com a confederação para formar esses árbitros. Inclusive, lá, Carlão e demais, é necessário que os treinadores tenham essa certificação a cada 2 anos. Não tem aquela zona de conforto. Eu sou treinador de atletismo.
Se você não fizer a sua reciclagem de 2 em 2 anos, você não tem a permissão de trabalhar como treinador de atletismo. Eu acho fantástico, porque isso passa, e aí, conversando com muitos de vocês, treinadores, nós temos alguns cursos da World Athletics que, inclusive, já são considerados ultrapassados, algumas coisas que já não são passadas com a evolução, né, do conhecimento, com a evolução da ciência. Então, em Portugal, hoje, a regra é essa. Todos os treinadores têm que passar por essa escola a cada 2 anos para ter a renovação da sua certificação de treinador. É um modelo, é um exemplo, é algo que eu acho extremamente interessante, que também faz parte do nosso programa de governo com relação à arbitragem. Nós entendemos que não é possível que você simplesmente faça um curso e o conhecimento vai ser eterno. Não, conhecimento nós temos que buscar a cada dia. O atletismo, ele tem a evolução das regras. Obrigado, Carlão. Ele tem a evolução das regras. Com relação ao treinamento, ele tem a evolução, né, seja tecnologia, como eu falei, da área da biomecânica, da área da fisiologia, tudo mais. Então, é extremamente importante que tenha esse acompanhamento da evolução. Então, são os 2 modelos, mas, para concluir, saúdo mais uma vez a todos que pensaram e tiraram, passaram para o papel o Colégio Brasileiro de Treinadores. Para mim, uma ideia revolucionária e vem em excelente hora, né, para a reconstrução do atletismo nacional. Contem com o meu total e restrito apoio. Seguimos, então. Ainda tem um tempinho. Tudo bem? Tudo bem, podemos passar para a próxima. Iniciamos a partir de agora, então, o último tema, o 7º tema. Programa de apoio a treinadores. Também terá 10 minutos para dissertar. Os tópicos. É possível recriar o modelo de Programa Nacional de Apoio a Treinadores, assim como instituído no período de 2008 a 2012? Tópico B. Existe a possibilidade de criação de um fundo de reserva para promoção de assistência aos treinadores às seleções brasileiras? E o tópico C, como a futura gestão encara a possibilidade do orçamento da CBAT para convocação ao quadro completo de treinadores das seleções brasileiras, inclusive para os treinadores pessoais. Por favor. Legal, boa pergunta também, mais uma vez. Vamos lá. Criação do Programa Nacional de Apoio a Treinadores. Na verdade, aqui fala de 2008 a 2012, mas ele foi até 2015, né? Nós tivemos uma continuidade aí. Hoje nós temos um único programa, que é extremamente específico, que é o programa Rumo a Tóquio, que atende atletas e treinadores. Ele é um programa limitado, extremamente necessário, né? Mas ele deve, sim, ser ampliado. Por questões orçamentárias, ele é muito limitado, muito aquém do necessário, mas é o que foi possível nesse momento. Necessário destacar também, Carlão, que esses programas anteriores, Carlão e demais treinadores, eles não atingiam tantos treinadores, era uma média de 48, 50 treinadores. É possível criar? Para isso é necessário ter orçamento e vontade política. Vontade política para poder discutir com o patrocinador, seja com a Caixa, que eu acredito, tenho fé que nós iremos renovar, sim, o contrato, seja com um outro patrocinador. Então, o ponto de partida é nós termos a vontade política, é nós discutirmos os critérios, é nós vislumbrarmos o propósito de um programa nacional de apoio a treinadores, de forma que ele seja justo, que ele tenha como princípio desenvolver o atletismo, que ele tenha como princípio tirar um pouco do peso das costas desse treinador. Nós sabemos a triste realidade dos treinadores hoje. Então, se ele puder ter um pouco mais de tranquilidade e possa se preocupar prioritariamente em passar o treinamento, então nós temos que buscar tudo o que for possível para isso. E, mais uma vez, Carlão, eu falo que isso vai de encontro ao que eu levei ao secretário especial de alto rendimento, no sentido da Bolsa Treinador, né? Então, isso nós temos que ampliar toda e qualquer política, porque também nós temos em alguns estados a Bolsa Treinador,
E, a nível nacional, nós não temos. Então, isso é uma falha. A partir do momento que a gente dissocia o treinador do atleta, nós temos problemas. Isso é a visão do burocrata que não entende, né, de quem não está acompanhando o esporte no dia a dia, entende que resolvendo o problema do atleta, você resolveu tudo. Né? Na verdade, nós sabemos que existe uma linha, né, um cordão umbilical atleta-treinador, e é necessário que o treinador tenha esse propósito. Então, respondendo o tópico A, é possível? É, desde que nós tenhamos orçamento para isso. Esse ano seria possível? Não, porque não consta no que está sendo discutido com a Caixa. Então, nós teríamos que discutir para 2022, seja com a Caixa ou com, inclusive, outros patrocinadores, porque isso é uma coisa que eu também assumo o compromisso de fazer logo em seguida, é buscar outros parceiros. A CBAT, na gestão foco no atleta, jamais terá zona de conforto. Nós vamos querer buscar sempre mais, porque nós temos esse potencial. É importante deixar claro que, nos últimos 8 anos, a CBAT teve um orçamento acima de 150 milhões de reais. Então, não faltou dinheiro para o atletismo nacional. Faltou objetividade, faltaram programas que priorizassem a atividade fim da CBAT, que é o atleta, que é o resultado, que é o treinador, e principalmente faltou regar, faltou semear, faltou dar condições para a base para que nós tivéssemos renovado e chegássemos a atletas do alto rendimento, tivéssemos sempre atletas em evolução. Então, não faltou recurso. Talvez tenha faltado vontade política, visão estratégica, e é algo que nós pretendemos mudar. Existe a possibilidade de criação de um fundo de reserva para promoção de assistência aos treinadores das seleções brasileiras? É outro problema que está relacionado com a pergunta anterior. Para ter um fundo de reserva, nós temos que ter uma rubrica orçamentária para isso. Se nós não temos essa, nós não temos a outra. Tá? Então, a partir do momento que nós tenhamos lá Programa Nacional de Apoio a Treinadores, dá para ter um fundo de reserva, porque ele viria do recurso não executado desse programa. Porque você não cria um fundo, né? Um fundo tem que ter uma origem do recurso não executado. Então, qualquer programa que nós tivéssemos voltado para treinador, que não fosse executado, isso iria para o fundo. É possível? É, mas o pré-requisito de ter um fundo é ter uma rubrica orçamentária com esse propósito. Então, nós não temos hoje. É possível se fazer? É, mas não é tão simples. Repito o que nós fizemos, que foi uma das minhas primeiras proposições no Conselho de Administração, que eu considero a mais importante. A criação de um fundo geral da CBAT. O que significava isso? Nós aprovamos o orçamento 2019 e tinha lá, estou colocando aqui de forma hipotética, tá? Campeonato Brasileiro Sub-16, 200 mil reais. Se eu não executei esses 200 mil reais, se eu executei 150, esses 50 mil que sobrou foi para o fundo. Se eu tinha lá camping em Chula Vista, se eu não executei todo esse recurso, o que sobrou foi para o fundo. E nós terminamos o ano com 1,5 milhão na conta. Então, significa dizer que, em se fazendo gestão, com responsabilidade, principalmente com muito cuidado com a eficiência e eficácia daquela despesa, certamente haverão recursos. Então, para concluir com relação ao ponto B, para ter o fundo, nós temos que ter uma rubrica, um programa específico, e nós não temos hoje, porque o que nós temos, o Rumo à Toca, ele é executado 100%, né? Porque é o que vai para o treinador, é o que vai para o atleta, não tem margem para sobrar recurso daí para o fundo. Mas em se criando um programa, e podemos discutir sim, né? Não basta só criar o programa, tem que ir atrás dos recursos para que ele seja execuível. Como a futura gestão encara a possibilidade do orçamento da CBAT para a convocação do quadro completo de treinadores, inclusive para os treinadores pessoais? Eu penso que é objetivo, né? Isso é um objetivo. Nós temos que pensar, e eu não penso menos que isso, de buscar uma gestão de excelência. É fácil? Não. É extremamente difícil. Porém, não nos falta vontade, não nos falta capacidade e não nos falta humildade de dialogar com todos os stakeholders que possam contribuir com isso. Quando nós apresentamos a nossa chapa, ela não busca menos que isso. Nós sabemos que existe uma expectativa muito grande, uma necessidade muito grande, e nós vamos nos esforçar ao extremo para cumprirmos isso. Falei, repito,
possibilidade de orçamento para a convocação de quadro completo? Nós temos que buscar o quadro completo. Porém, isso só será possível se nós tivermos orçamento para isso. Para que nós tenhamos orçamento, nós precisamos de resultados também, além do trabalho a ser desenvolvido para a captação de recursos, e isso é uma outra missão que começa no dia seguinte. Renovando com a Caixa, ok, mas nós não vamos nos dar por satisfeitos, porque nós sabemos que nós podemos arrecadar muito mais. Para isso é necessário bons projetos, para isso é necessário boas ideias, e eu tenho certeza que nós temos. Mas, concluindo com vocês, buscar a possibilidade de convocação do quadro completo é, sim, uma meta de excelência, inclusive de treinadores pessoais. É fácil, eu não estou falando que é fácil, nem que existe um botão para a gente apertar, solucionar problema. Existe vontade para isso, e também quero colocar aqui que uma das discussões que eu fiz, junto, claro, com todo o Conselho de Administração, no final... Temos 2 minutos. Legal. No final de 2019, tinha um pouco a ver com isso, porque o que eu trouxe para a discussão no Conselho de Administração foi a minha realidade enquanto atleta. Como eu falei para vocês, eu fui um atleta de seleção brasileira de base, claro, né? Fui recordista sul-americano, infelizmente não tive mais sucesso, porque eu tive uma lesão muito séria no último ano, ainda de juvenil, mas enfim. Em todo o período que eu competi na seleção de base, você sabia que se você fosse primeiro ou segundo no brasileiro, você ia para o sul-americano. E isso fazia uma diferença absurda. Então, nós levamos essa discussão para o Conselho de Administração no final de 2019 e foi acatado por todos que nós voltaríamos a ter essa política. Seleções sub-18 e sub-20, primeiro e segundo, iriam para os sul-americanos. Então, Carlão, legal. Isso de assegurar o primeiro e o segundo é para evitar que aquele atleta que ficou em segundo lugar e que tenha todas as chances, muitas vezes a diferença dele ir para o sul-americano e não ser convocado é terminar sua carreira. E para o treinador é a mesma coisa. Né? Um treinador tendo um atleta num campeonato sul-americano faz toda a diferença e tomara que a gente consiga, assim, ter condições de levar a seleção completa. Treinadores completos, inclusive os pessoais. Ok, muito obrigado. Presidenciável Flamir, vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, muito obrigado por sua disponibilidade. Ainda temos 7 minutos, e caso queira, pode complementar a sua fala referente às questões abordadas, assim como discorrer sobre tudo que considera importante para este momento tão especial e democrático que estamos vivendo na CBAT. Algo que na história jamais tivemos tantas possibilidades de discutirmos diretamente com os gestores da instituição. Por favor, as palavras finais são suas. Assim que terminar, será encerrada a nossa reunião. Legal, muito obrigado. Primeiro, queria agradecer a todas e todos pela generosidade do convite. Estejam certos que é um prazer e uma honra estar dialogando com vocês. E você foi muito feliz na colocação, Carlão. Nós vivemos um momento único. Nós vivemos um momento de exaltação à democracia. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é um exercício de democracia, onde nós estamos dialogando com stakeholders tão importantes para o atletismo sobre o futuro do atletismo. Isso é de uma grandeza fantástica. Necessário destacar que a CBAT foi fundada em 1977 e pela primeira vez nós teremos uma disputa, pela primeira vez nós teremos mais de uma chapa, porque até então todas as eleições eram fechadas, discutidas numa mesa, numa negociação. Acredito que o atletismo perdeu com isso, acredito que nós perdemos a cultura da democracia, a cultura do controle social, a cultura da participação, porque era tudo muito previsível. Hoje não é mais. Então, estar aqui discutindo com vocês do campo das ideias é fantástico. O que eu posso assegurar é que durante toda a campanha eu seguirei fazendo o que eu fiz desde que fui eleito. Trabalharemos pelo atletismo, trabalharemos de forma limpa, discutiremos no campo das ideias, discutiremos daquilo que nós acreditamos. Eu posso assegurar a todas e todos que nós formamos uma chapa com total condição de fazer a reestruturação da Confederação Brasileira de Atletismo e a reconstrução
do atletismo nacional, com o foco no atleta, com especial atenção para a base, porque todos nós, um dia, encerraremos nossos mandatos, mas a CBAT, ela é grande, a CBAT é permanente, o atletismo nacional é um dos principais esportes do Brasil, e nós devemos colocar o atletismo nacional onde ele nunca deveria ter saído. Para isso, nós precisaremos do trabalho de todos vocês, mas para que vocês possam trabalhar, é necessário que nós tenhamos políticas claras, é necessário que nós tenhamos incentivos, é necessário que nós tenhamos calendários que favoreçam tudo isso, é necessário que nós possamos fomentar o surgimento de novas equipes, e aí, mais um recado para os treinadores, um dos pontos principais da nossa plataforma, com relação aos treinadores, é buscar geração de postos de trabalho. O que nós queremos é que tenhamos mais equipes para que as competições sejam mais disputadas, para que a gente tenha mais atenção da imprensa, para que a gente tenha mais torcida e, por certo, tendo mais equipes, nós vamos ter mais emprego para os treinadores e poderão desenvolver isso. Nós sabemos, o atletismo ele é feito por paixão, né? Se nós pegarmos os treinadores, eu não conheço nenhum treinador de atletismo que não seja vocacionado, né? Você sai, você faz o atletismo com devoção, com amor. Só que, infelizmente, é muito triste quando o atleta faz a sua parte, o treinador faz a sua parte, e nós, gestores, não fazemos. E eu digo nós, porque quando eu fui eleito vice-presidente da CBAT, no dia 13 de março de 2019, eu falei que eu responderia pelos erros e pelos acertos da CBAT, e jamais me furtei. Também falei que estaria apoiando, mas eu não estava deixando de ser pedra para ser vidraça. Eu continuaria sendo Wlamir Mota Campos. E sempre que necessário, seria crítico, como fui durante todo o nosso mandato. Então, quero deixar muito claro que é um orgulho, uma honra apresentar o meu nome com essa chapa fantástica, Foco no Atleta, que tem como propósito fazer a reconstrução do atletismo nacional. Nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer melhor e nós vamos fazer com toda a atenção voltada para a atividade fim da CBAT. Não é possível que a CBAT exista para a CBAT. A CBAT deve existir para o atleta. A CBAT deve existir para o atletismo. E com essa coragem, com essa disposição, com essa vontade de fazer, que eu e a nossa chapa, formada como vice-presidente, o Edson Luciano, medalhista olímpico, representantes das federações, o Biratã Martins Júnior, Bira, presidente da Federação do Paraná, Dilson Rodrigues Belfort, presidente da Federação do Amapá, e Rosimar Coelho Neto Menassi, medalhista olímpico. É com essa equipe e com o apoio de todos vocês, treinadores, que nós vamos fazer essa transformação. Não se esqueçam e me cobrem sempre. Todos os dias eu vou buscar quebrar muros e construir pontes. É isso que eu venho buscando desde muito antes de eu estar vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Eu sou motivado por desafios, eu sou motivado por quebrar paradigmas. E eu acredito que é possível, sim. Então, não espere dessa nossa diretoria nada menos do que muito trabalho. Todos nós passamos pelas pistas e podem ter certeza que quem estará na presidência do Conselho de Administração da CBAT será o atleta Wlamir Mota Campos. O atleta, hoje, com 51 anos de idade, hoje, com uma capacidade, hoje, com uma articulação sólida, com uma referência de vida ilibada e pronta para encarar qualquer desafio. Eu tenho certeza que a CBAT mudará de cara. Liderança se conquista, não se impõe. Eu fico muito feliz com todos os apoios que nós recebemos, porque isso mostra um reconhecimento de um trabalho. E isso é extremamente gratificante. Então, eu encerro aqui agradecendo a todas as treinadoras do nosso país, a todos os treinadores. Vocês merecem e têm o meu respeito e admiração. Muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer inenarrável estar conversando com vocês nessa noite. E não se esqueçam, no dia 30 de março, Foco no Atleta. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado.